Boa noite. Ficou bom. Vamos ajeitar aqui. Então, mais uma quarta-feira, né, queridos? E hoje é minha primeira quarta-feira aqui na Igreja Nova. É mais um motivo de alegria ainda poder estar com os irmãos. E a gente vai entrar nesse tema. Queria ver como é que ia ficar esse azul aí, ficou bonito. Azul sempre é bonito, né? Ainda mais num dia que nem o de hoje, que a gente viu sair um solzinho, diante de tantas situações tristes que o nosso estado tem vivido, né? Então, queridos, a ideia aqui que nós vamos começar hoje é trabalhar com essa doutrina fundamental chamada antropologia, certo? E a antropologia, como nós vamos ver, ela é uma junção de duas palavrinhas aí no grego, que é antropos e logos. E essas palavrinhas, quando reunidas, elas vão trazer uma ideia completa. Então, essa primeira palavrinha, antropos, é homem. E logos, palavra ou discurso. E a gente já tem visto isso em logos para as outras doutrinas, né? Todas as outras doutrinas, elas têm esse logos. Então, a gente já falou de bibliologia. A gente já falou de pneumatologia, né? Que é a ideia de um entendimento, um estudo a respeito de algo. Nesse caso, é o estudo a respeito do homem. E é interessante que esse é um estudo de uma doutrina que nós vamos trabalhar a partir do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque essa palavrinha antropologia, ela não é uma palavra que fica restrita apenas à teologia cristã. Ela é uma palavrinha que é usada para se referir ao homem. E por isso que é interessante de nós vermos a respeito disso, porque hoje nós vamos trabalhar com a base, com os primeiros passinhos, mas a gente vai ver como essa concepção a respeito do ser humano, do homem, ela acontece no ambiente cultural. Então você vai perceber aqui comigo que, embora quando nós pensamos nas doutrinas fundamentais, a gente sempre pense biblicamente, ou deveríamos pensar, como o pastor muito bem falou no terceiro ponto, mas isso não acontece na sociedade, certo? Então, eu acho que não vai demorar muito. Eu fiquei contente que eu vi na quarta-feira, fui olhar, quando eu estava de férias, fui olhar no site da igreja, né, no YouTube, e eu vi que o pastor Fernando passou de 1 hora na quarta-feira. E eu fiquei contente, porque eu vi que os irmãos... Aqui a gente não tem passado de 30, 40 minutos, então eu vim bem empolgado hoje, para a gente continuar com a meta do pastor Fernando, né? 1h05, se eu não me engano, ele foi. Então, me sinto confortável aqui de ir até o fim nesse trecho aqui. Então, dando continuidade, algumas questões introdutórias são importantes. Por quê? Porque elas são aquelas que vão dar a base para o que nós vamos estudar. Então, em questão introdutória aqui, diversas perguntas têm sido feitas ao longo do tempo a respeito do homem. Então, de maneira consciente ou inconsciente, essas perguntas, que nem todos fazem a pergunta, olha, como o homem veio existir? Nem todos fazem essa pergunta, mas todos eles têm um conceito, uma concepção a respeito disso, né? Aqueles que têm trabalhado lá, especialmente os jovens, nas últimas segundas-feiras, a gente tem trabalhado um tema chamado cosmovisão. E a cosmovisão, ela lida com pilares que todo ser humano tem, consciente ou inconsciente. E o primeiro pilar da cosmovisão é a criação. Então, todos os seres humanos têm uma perspectiva de criação. Nem todos vão falar, olha, eu acho que o mundo veio a existir de tal forma, mas todos eles beliscam ou tentam traçar a ideia de uma criação a partir daquilo que eles entendem, a partir daquilo que eles sabem. Então, essas perguntas feitas, elas vão trazer respostas para o sentido da vida do ser humano e também para a ética. A moralidade, ou aquilo que a gente chama de certo e errado, ele vem a partir de uma perspectiva do que é o homem. Então, é um raciocínio lógico que muitas vezes as pessoas não se tocam que não tem. Então, quais perguntas a gente vê que as pessoas fazem? Você vai perceber que tem alguns destaquezinhos aí. O que é o homem? Essa é uma pergunta que todo mundo, de alguma forma, responde. Como ele surgiu? Qual a razão da existência do ser humano, do homem?
O ser humano tem algum grau de dignidade a ponto de o aborto ser algo nefasto, terrível? Porque se o ser humano não tem dignidade, esses pontos não tem importância, percebe? Então, se o ser humano não tem algum grau de dignidade, você não vai ficar em dúvida em quem você vai, ou melhor, você vai ficar em dúvida em quem você vai salvar em cima de um telhado. Se vai ser um cavalo ou um ser humano. Não estou falando aqui, não estou querendo levantar nenhuma bandeira contra os animais. É lógico que não, porque Deus nos deu como regentes da criação. Mas a ideia é, que nível de dignidade tem o ser humano? Qual é a comparação, né? O ser humano é apenas um animal bípede de 2 pernas, fruto de uma evolução aleatória, ou ele não é isso, é algo a mais que isso? O ser humano tem deveres morais? Tem, não tem. Se ele tem, qual é a fonte e a base para esses deveres? Percebe? Essas são perguntas que precisam de respostas. E é interessante que essas respostas, elas não ficam apenas no campo cristão. Isso é importante que você saiba. E para a gente dar um panorama geral nessas bases introdutórias, eu quero trazer aqui para vocês algumas imagens da humanidade no mundo, na sociedade. Algumas imagens que, mesmo que as pessoas não respondam aquelas perguntas literalmente como a gente fez, o que é o homem? Essa imagem da humanidade, ela demonstra o que está por trás daquilo que a pessoa pensa. Então, talvez você se familiarize com isso no dia a dia, e eu espero que não se familiarize com isso na maneira que você pensa. Então, a primeira concepção da humanidade, aqui, das imagens, não são todas, mas eu trouxe pelo menos as 3 principais, para depois a gente falar da concepção cristã, né? Que é a base de onde nós vamos trabalhar. Então, a primeira diz a respeito de homens como máquinas. Então, a ideia dessa perspectiva dominante nos nossos dias acerca dos homens é que ela é definida de acordo com o que o homem pode fazer. A ideia é que o ser humano ele é medido pela energia, pelo esforço, pela produtividade que ele pode dar. Então, quando você vê isso, essa ideia, o empregador, ele não está preocupado em dar um trabalho digno ou coisa do tipo para ajudar o ser humano. Ele está alugando o serviço dele. E aí você vê que a ideia é que quando ele vai trabalhar com o cuidado da saúde, você vê que muitos empregos têm plano de saúde, não tem? Mas muito por trás dessa ideia, ela não está com a preocupação do bem-estar da saúde, mas com a preocupação que aquela engrenagem da máquina continue trabalhando como precisa, né? Talvez grandes indústrias, como o irmão Lucas trabalha na Ambev, fique mais fácil ainda de perceber isso. Você é apenas uma peça de uma engrenagem e aquilo que você faz só tem valor porque você é necessário. Então, numa vez que você não for mais necessário, você é colocado de lado. E é interessante que nessa perspectiva, você não vai ter dificuldade de substituir um pedaço da sua engrenagem, o ser humano, se um robô for dar mais produtividade. Está entendendo? Essa perspectiva, ela mostra que não existe nenhum tipo de hesitação. Por quê? Porque a concepção a respeito do ser humano é que ele é uma pecinha da engrenagem. Percebe que isso daqui é muito comum. Então a gente vê que a ideia é que o ser humano ele só tem valor enquanto ele está produzindo. Então, enquanto ele está produzindo, ele tem valor. Quando ele não produz mais, ele não é mais útil. Como nós vemos isso na nossa sociedade? Claro que aqui existem vários pontos que nós poderíamos falar. Tem pessoas que produzem mais, tem outras que produzem menos. Não é o ponto. Mas nós percebemos isso quando, por exemplo, pessoas de mais idade não são tão bem-vindas no trabalho. Por quê? Porque elas não têm a mesma utilidade. Essa é uma perspectiva que muitas vezes a pessoa não vai admitir isso, mas ela acontece.
Por quê? Porque no fim das contas, a perspectiva a respeito disso, ela é terrena só. Ele não está preocupado que o ser humano, ele trabalhe ou que ele tenha uma função por causa da dignidade intrínseca que está nele, mas sim por causa da necessidade de produção, e quando essa produção não for mais necessária, ele vai embora. Então você percebe que essa perspectiva, é lógico que existem vários desdobramentos, né, queridos? Eu não estou falando, por exemplo, que nós não deveríamos ter algum tipo de restrição com pessoas vagabundas. Não é isso. Tem pessoas que não querem mesmo trabalhar, que ela fica lá e você vai dizer assim, ele não está dando valor para a dignidade. Não. Mas o que eu me refiro aqui é que você percebe que essa perspectiva a respeito da humanidade, ela está muito em alta. Por quê? Porque a imagem do ser humano não é devidamente entendida. Então, quando nós pensamos nisso, aqui nós poderíamos dividir em dois grandes blocos: o ateísmo e o criacionismo. É verdade que dentro de cada um desses tem uns desdobramentos, mas o ateísmo, de uma forma geral, ele diz o seguinte: nós somos frutos de um processo aleatório, onde a energia e o movimento, eles fazem as coisas acontecerem. Então, nesse sentido, não existe valor no ser humano. Ele é apenas algo que surgiu como um processo aleatório depois de muito tempo. O Deus do ateísmo é o tempo. Para você resolver alguma equação que eles precisam, ele diz assim, milhões de anos. Já percebeu que é assim? Mas quando isso aconteceu? 20 milhões de anos atrás. E aí está tudo tranquilo, porque em 20 milhões de anos atrás, né? No entanto, esses desdobramentos aqui nem sempre vão vir só de ateístas. Cristãos podem pensar assim. Por quê? Porque a visão a respeito da humanidade é distorcida. Então, quando nós vemos isso, talvez uma das maneiras mais vistas nos nossos dias a respeito disso é o que se chama, se é que pode se chamar disso, de evolucionismo teísta. Então é aquela pessoa que ela diz que crê em Deus, ela acredita na Bíblia, mas ela tenta de qualquer forma conciliar o que a ciência vai jogando, como se fosse informação fidedigna, e nem sempre é, e ela tenta associar os dois. Alguém vai sair perdendo, né? Esse é o problema. Então, essas imagens da humanidade, elas não estão apenas enraizadas nos ateístas. Muitas vezes, crentes pensam assim. Você pode parar para pensar e pensar, como eu penso a respeito do trabalho? Essa talvez seja uma boa perspectiva. A segunda imagem da humanidade diz respeito aos homens como animais. Essa aqui talvez seja mais comum, mais fácil de ser vista. Porque basicamente é essa que se ensina aonde? Na escola. É isso mesmo. Então você vai ver, não sei como que hoje em dia anda, né? Mas eu me lembro que era uma página do livro para falar talvez sobre a possibilidade de um criacionismo, e aí você tinha pelo menos metade do livro falando sobre a evolução, né? Sobre a ideia do reino animal, então nós somos contra isso. Não, não somos contra isso. Não somos contra a divisão dos vegetais, não somos contra isso. Mas o ponto é a perspectiva da humanidade a partir disso. Então, essa corrente, ela vê os homens como membros do reino animal, né? E como descendentes de algumas de suas formas superiores. Por quê? Porque nós somos considerados animais racionais. Então, nós somos bípedes da família dos primatas, pertencentes a uma subespécie chamada de Homo sapiens sapiens. Então, essa posição, ela vai fazer algo em que ela vai dizer assim, olha, os animais, tanto os Homo sapiens sapiens, quanto o chimpanzé amarelo, ele tem o mesmo valor. Não tem diferença de valor. Então, nós não temos nessa possibilidade aqui a ideia de que o homem deveria fazer churrasco. Por quê? Você está matando um igual ao seu. Né? Ainda bem que eu não penso assim. Senão a picanha tinha acabado. Qual é o problema nisso? O problema nisso é que ela enxerga o homem a partir de uma perspectiva
e isso nos termos da psicologia hoje em dia é behaviorista. Já escutou esse termo? É um termo usado de recompensa. Você dá uma recompensa e aí aquele animalzinho, ele aprende pela recompensa. Já viu isso? Isso acontece muito. Tem até programas de TV onde você vai ensinar o seu filho e se ele fizer o que você quer que ele faça, você dá uma estrelinha para ele. Ou você dá um presentinho. Percebe como distorcidamente, e não nos extremos, logicamente, mas ela tem esse conceito? O ser humano, ele não tem esse... o conceito que nós temos do ser humano não pode ser baseado num reforço positivo, recompensas, ou se não dá certo, você não dá o docinho. Né? Essa é a ideia. Isso fica bem claro, bem vívido de enxergar, quando nós vemos aqui, eu tenho aqui um ensaio de um cachorro chamado Pavlov, e ele aprendeu a salivar quando tocava um sino. Então tocava o sino, o cachorro salivava. E aí aquelas pessoas que fizeram essa pesquisa, elas disseram, olha, ele é parecido com o ser humano. Ele consegue aprender a partir de alguns estímulos. E a partir desses estímulos, nós somos capazes de condicionar o ser humano também. Então a criança, para ela andar no caminho certinho, você recompensa. Mas se ela não andar no caminho certinho, o que você faz? Tira a recompensa. Se você parar um pouquinho para pensar, aí você já deve ter visto um programa de TV muito famoso de educações de criança ou educação de crianças que tinha essa técnica. Qual é o problema disso? O problema disso é que a perspectiva a respeito do ser humano é muito rasa. É uma ideia que o ser humano é como um animal racional apenas. E essa é uma perspectiva muito problemática. Muito problemática porque ela não trabalha com a perspectiva de quem a Bíblia ensina que o ser humano é. Até aqui, beleza? A terceira perspectiva a respeito disso, e essa talvez também seja bastante comum nos nossos dias, ela diz respeito aos homens, e quando eu falo homens aqui é o gênero humano, como peões do universo. Então essa ideia encontrada num amplo segmento da sociedade, ela ensina o seguinte, olha, nós não temos como fazer nada, nós estamos à mercê de uma força impessoal, chamada universo, que controla o nosso destino, mas que ele não tem nenhum interesse real por ele. Você já escutou alguém falar assim, joga para o universo? Já escutou? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é que diante de uma grande onda cósmica, nós estamos inseridos nisso. E que essa onda cósmica, ela não olha para nós com algum tipo de positividade, né? Você já deve ter visto isso por meio de horóscopos, você já deve ter visto isso por meio de algum tipo de ideia de que ler cartas, essas coisas assim. Então você vai perguntar para o universo. E qual é o problema disso? O problema disso é que ela trata de um ponto de vista da humanidade extremamente pessimista. Esse ponto de vista aqui, que retrata os homens como peões do universo, eles vão dizer assim, você vai dizer, mas eles não acreditam em forças pessoais, apenas em pessoais? Sim, eles acreditam em forças pessoais. Mas até mesmo debaixo dessas forças pessoais, o que são forças pessoais? Governos, são formas de autoridade. Mesmo essas forças pessoais, elas influenciam sem uma perspectiva compassiva. Então a ideia aqui é que o mundo sempre está pronto para esmagar os seres humanos. Então por isso, por conta disso, o que você tem que fazer? Aproveite tudo que dá, porque amanhã pode ser tarde. Aproveite tudo que dá, porque você não sabe quando o universo vai lhe esmagar. E você percebe que isso tem ganhado cada vez mais força. Por que nós sabemos disso? Porque nunca houve níveis tão grandes de depressão, ansiedade
e suicídios como os nossos dias. Ah, mas as pessoas têm elas conseguem entender que elas estão se imaginando como peões do universo? Claro que não. Mas essa é uma realidade que vai acontecer na vida delas e parte do princípio a respeito do que o homem é. Entenderam? Se o homem é fruto do acaso e não tem nada que o favoreça, pelo contrário, ele está nesse mundo apenas para sofrer e ser esmagado, você ficaria contente com essa perspectiva? Não, né? Eu pelo menos não fico quando eu penso nisso. E essa ideia que é captada muito bem numa leitura clássica que Alberto Camus, que é um ateu, faz a respeito disso. Ele faz uma releitura do clássico de Sísifo. A ideia é que esse cara, eu vou tentar aqui ilustrar para você entender. Sísifo, ele morre e vai para o mundo inferior, que era como eles chamavam, né? Para não querer dizer inferno e contextualizar com a doutrina cristã. E aí o que acontece? Ele foi, mas depois de um tempo ele foi enviado de volta para a terra. Aí, depois de um tempo na terra, ele faceiro, aproveitando os prazeres e tudo mais, ele foi chamado, volta. Ele disse, não vou voltar, não vou porque aqui está muito bom. Mas aí sabe o que aconteceu? O universo castigou ele. E o castigo dele foi que ele carregaria uma bola, uma pedra pesada, montanha acima. E quando ele chegasse no fim da montanha, sabe o que aconteceria? Nada. A bola rolaria de volta e ele teria que ir lá de novo e assim por toda a sua existência. Essa é a ideia. Você imagina que maravilha esse pensamento. Pensar que você não tem propósito nenhum e que você está aqui apenas como um fruto aleatório e que não importa a maneira como você está aqui, no fim das contas você é apenas uma migalha nesse universo imenso. Isso tem desdobramentos práticos na nossa vida. E é importante que você saiba lidar com esses desdobramentos. Por quê? Porque você vai perceber pessoas não crentes, pessoas não cristãs, afundadas nesses tipos de imagens da humanidade, e você pode e deve ajudá-lo com os pontos de contato da perspectiva cristã. Então, quando nós olhamos tudo isso aqui, nós dizemos assim, eu sei a resposta para aquelas perguntas. Eu sei as respostas por que o homem existe, para que o homem existe. Eu posso ajudar. E é importante que nós estejamos atentos, porque assim, a igreja, ela não funciona como uma bola protetiva, uma redoma, um campo de força. Nós não somos do mundo, mas nós vivemos nele. Então, nós precisamos entender o que acontece, principalmente com essa perspectiva a respeito da antropologia. Nós precisamos entender isso, porque isso vai ser tanto positivo para nós podermos ajudar as pessoas, quanto também para podermos explicar a razão da nossa fé. Então, pessoas que creem, mas que não colocam o seu cérebro a pensar, elas estão muitas vezes propensas a entrar num desses pensamentos. Por quê? Porque a perspectiva cristã muitas vezes dói. Agora nós vamos falar um pouquinho dela. Então, na perspectiva cristã da humanidade, olha que diferença. Nós somos criaturas de Deus, feitos à imagem de Deus. Se esse raciocínio, biblicamente falando, está correto, e nós ao crermos nisso, nós teremos alguns desdobramentos. Então, significa, em primeiro lugar, que a humanidade não se origina de um processo evolutivo aleatório. O que é um processo evolutivo aleatório? É você jogar o acaso. É você dizer assim, olha, vamos pegar para fazer um bolo e não vamos pegar a receita completa. Vamos jogar os ingredientes dentro da panela na esperança que o bolo saia. Eu sei que isso não é possível. Embora eu não saiba fazer bolo, eu sei comer. Então eu sei que se não juntar os ingredientes certinhos, se não tiver, não vai funcionar. Assim é o ser humano. O ser humano, ele não vem desse processo evolutivo aleatório, mas de um ato consciente e proposital de Deus.
Deus criou o ser humano com um objetivo. Deus criou o ser humano porque ele quis criar. E já que ele criou, a sua criação só vai encontrar sentido nele. Então é interessante, o segundo ponto aqui é que essa imagem de Deus, isso nós falamos até num encontro na casa do pastor Fernando, ele falou a respeito disso, tem várias características que são relacionadas à imagem de Deus em nós. Mas o que resume todas elas é uma característica intrínseca. O que é intrínseco? Está no ser humano. Mesmo com a queda, o ser humano não perde a imagem de Deus. O ser humano fica desfigurado. A nossa imagem diante do Criador, ela não é mais uma imagem de amizade, ela é uma imagem de inimizade. Sabe quando você vê aquele pessoal desenhar uma caricatura, você faz uma caricatura, você vê que é você, mas de longe não parece, né? Nem de longe. É a mesma ideia. No entanto, isso não quer dizer que o homem perdeu essa imagem, porque isso está intrínseco. Na criação, Deus fez assim. E é o quê? É a capacidade de ter um relacionamento pessoal, consciente com o Criador e reagir a Ele, obedecê-lo, amá-lo. Somente nós, a humanidade, em toda a criação, temos essa capacidade. Isso não faz diferença? Isso deveria fazer. Devemos apoiar Salvem as Baleias? Claro que sim. Mas muito mais devemos dizer, chega de aborto. Por quê? Porque a dignidade intrínseca do ser humano está naquilo que Deus deu a ele. E isso não tem em nenhum outro lugar da criação. E os desdobramentos disso são importantes, nós precisamos sempre lembrar disso. Quero falar algumas implicações a respeito dessa perspectiva. Até aqui legal? Fácil, né? Nem sempre é fácil de engolir, mas é fácil de entender, né? E é lógico, queridos, que aqui a minha intenção não é, podemos até fazer isso em outra oportunidade, mas desdobrar todos os pensamentos do ateísmo, todos os pensamentos, não é essa a intenção. A intenção é dar um panorama da doutrina fundamental da humanidade, antropologia bíblica, para que dessa forma você seja capaz tanto de ser edificado, de começar a olhar para si mesmo de uma perspectiva muito melhor do que você tem, talvez de si mesmo. Eu gosto de uma passagem até no livro do Marcos Granconato, ele colocou na abertura do livro dele, mas eu não estou com ele aqui, mas é a ideia do livro das Crônicas de Nárnia, onde ele fala assim, que o ser humano, ele tem tanta dignidade que até mesmo um mendigo deveria se alegrar, porque essa dignidade não está em nenhum outro lugar. Mas também o ser humano deveria olhar para tudo isso e se envergonhar com o que ele fez com a imagem que ele recebeu. É uma parafrase aqui, né? Não é exatamente essa frase, mas a ideia ali é qual? O ser humano tem dignidade, mas ao olhar para a sua dignidade, o ser humano deveria sempre ser apontado para o que ele criou. E muitas vezes o ser humano, ao invés de olhar para o Criador, ele começa a olhar para si mesmo. Então, algumas implicações importantes da perspectiva cristã. E essas eu espero que você grave e que elas sejam um combustível para os momentos difíceis desse tempo mau, desse mundo mau. E a primeira é a eternidade. As implicações da criação do homem da perspectiva cristã. Eternidade. Os seres humanos têm um começo. Nós somos criados. Nós não somos eternos no ponto de falar não tivemos um começo. Mas nós fomos criados no início, no tempo, num ponto finito, por um Deus eterno. E como esse Deus eterno compartilha de muitos atributos com a sua criação, ele compartilha de uma vida eterna. É verdade que essa vida eterna, ela vai ter dois tipos de destino.
Percebe? Como o ser humano foi criado em imagem de Deus, criado em imagem de Deus, ele vai viver eternamente. Agora, a resposta que daí nós precisaríamos dar é: aonde? Com Deus ou longe dele? Essas são as duas respostas que vão chegar. Só que lembrar disso, de que nós somos criados por um Deus eterno para viver eternamente, deveria ampliar a nossa perspectiva, de tal forma que a nossa visão ela não ficasse restrita para o aqui e o agora. O bem-estar temporal e físico, eles não deveriam ser a nossa maior preocupação. Ah, mas então você quer dizer que não deveríamos nos preocupar com isso? Claro que deveríamos, mas não devemos esquecer que existe algo a mais. Esse tempo presente não é a palavra final. Talvez isso, para nós que desfrutamos, em sua grande maioria, graças ao bom Deus, essa tragédia não nos atingiu, mas também existem outras coisas que nós desfrutamos nesse lado ocidental, como liberdade, roupas quentinhas, um teto. Então, talvez, quando nós falamos a respeito desse período temporal, para nós não faz muito sentido, né, pensar na eternidade. Por quê? Tá tudo bem. Tem alguém que diz aqui, gritando, eu queria que acabasse tudo. Acredito que não. Mas existem muitos lugares onde as pessoas são mortas por seguirem a Deus. E que eles olham para o período presente e eles dizem assim, vem Senhor, Maranata. Acaba com esse sofrimento e traz esse desfrutar de uma vida para todo sempre. Então nós devemos alimentar essa perspectiva de eternidade, mesmo quando está tudo bem, e mais ainda, principalmente quando está tudo bem. Porque quando vierem os dias maus, e eles virão, acredite em mim, você estará firme, lembrando, nem tudo que está aqui é tudo que há. Existe algo mais para frente, chamado eternidade. Então, essa é uma das implicações importantes da perspectiva de humanidade, de homem. A segunda perspectiva, a implicação da perspectiva cristã, diz respeito ao nosso significado. E aqui a ideia de significado é a ideia do valor intrínseco. Por sermos criação de Deus, nós não conseguiremos descobrir o verdadeiro significado ao considerar nós mesmos e a nossa própria felicidade como as coisas mais desejáveis e necessárias. Entenderam? Você pode colocar isso na prática, com toda coisa nova, objeto novo ou algo que você desejava, comprou. Eu percebo isso claramente com carros. Quando eu não tinha capacidade de ter carro, qualquer carrinho servia. Depois de um tempo, você tem aquele carrinho, mas aquele carrinho já não é mais tão valioso. Aí você quer um carro com ar-condicionado. Aí você consegue o carro com ar-condicionado. E depois de um tempo, o carro com ar-condicionado não é mais suficiente. Sabe por quê? Porque buscar a realização pessoal nisso é furada, não tem fim. Ah, mas então não devemos fazer isso? Não me entenda mal. Não me entenda mal. Mas o ponto que nós devemos ter clareza é que toda felicidade, plenitude e satisfação só vão ser encontradas quando o ponto de partida for nosso relacionamento com Deus. Se tivermos todas as riquezas desse mundo, se tivermos todos os prazeres desse mundo, se desfrutarmos de todos os vinhos desse mundo, se tivermos todos os brinquedos desse mundo, se tivermos todas as coleções de iPhone desse mundo, sem Deus não passa de, Salomão já disse, vaidade, que não tem fim. Você procura encontrar o sentido da vida nisso, mas cada vez você se sente mais afundado, perdido. A gente deveria pensar, muitas vezes a gente pensa que a riqueza ela traz a felicidade, né? Tem um ditado, riqueza traz felicidade. Ah, se não traz, então me dá a sua, que eu vivo para você. Mas o ponto é, queridos, o índice de suicídio de maridos que largam as esposas, esposas que abandonam o lar na alta sociedade é enorme. Sabe por quê?
Porque essas pessoas estão procurando sempre felicidade pessoal a partir de si mesmas. E é isso que nós temos que entender. Como o valor do ser humano vem do Criador, nós só seremos verdadeiramente satisfeitos no amor nosso por Deus e de Deus por nós e no nosso desfrutar disso. Qual é o propósito do ser humano? Viver para a glória de Deus e desfrutar, aproveitar, se alegrar, se satisfazer desse relacionamento desde hoje até a eternidade. E o terceiro e último ponto, bem mais rápido que o pastor Fernando, das implicações da perspectiva cristã, está relacionado com a nossa identidade. Lembram do retiro? Lá no retiro nós fizemos um devocional a respeito da nossa nova identidade em Cristo, lembram? Identidade é algo que todo ser humano tem, que inclusive quando a gente pensa na impressão digital, né? Porque você bota no documento. Só que nós temos uma identidade, na perspectiva cristã, que nós não somos engrenagens de uma máquina apenas. Nós também não somos animais frutos de um processo aleatório de matéria, de energia e de acaso. Ou nós também não estamos ao acaso das forças impetuosas do destino. Mas nós temos certeza, a partir da perspectiva cristã, que cada pessoa tem um valor e é conhecida pelo Pai. Mateus 10, 28, 31 vai dizer que Deus sabe a quantidade do fio de cabelo de cada ser humano. Deus é um Deus pessoal. Ele lida com nós de maneira única, pessoalidade, objetivo, propósito. Então, as implicações da perspectiva cristã, elas são importantes. E eu espero que nós tenhamos gravado, porque elas vão nos ajudar muito no nosso dia a dia. Para finalizarmos aqui, então, o meu incentivo e o meu conselho a você é que esse é um assunto muito oportuno. Qual assunto? A respeito da humanidade, a respeito do ser humano. Você vai receber muitas vezes pessoas falando, o ser humano não tem mais jeito, é assim. Essas são boas oportunidades para você trabalhar, para você usar esses pontos de contatos, porque a cultura contemporânea, ela tem constantemente feito perguntas a esse respeito. E embora eles não admitam, eles, fazendo uma coisa que Abraham Kuyper fala no seu livro sobre cosmovisão, eles pegam o capital cristão emprestado. Então eles falam que não acreditam em certo e errado, mas eles cuidam de suas famílias. Eles falam que não acreditam em amor, mas eles amam suas famílias. Então, é importante nós sabermos lidar com isso para que nós possamos usar esses pontos de contato e dizer, olha só, a Bíblia responde todas essas perguntas e eu teria prazer em lhe ajudar. Para que você possa, dessa forma, demonstrar, assim como eu creio que vocês também creem, que a Bíblia responde isso de maneira clara e precisa. Demonstrando o quê? A importância intrínseca do ser humano. Não é porque o ser humano é crente ou descrente que ele tem valor. Interessante isso. Mesmo os descrentes têm valor. Sabe por quê? Porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso deveria nos levar a tratar uns aos outros de uma maneira diferente. Com os crentes, ainda mais. Mas com todos. Por quê? Porque nós temos visto cada vez mais nos nossos dias pessoas trocando a dignidade dos seres humanos e comparando com animais. Você vê cachorrinhos sendo melhores tratados que crianças. Mas você é contra. Claro que não, amo animais. Mas o que eu tenho clareza, e acho que nós como crentes devemos ter, é a postura de valores. O ser humano sempre tem mais valor. Eu tenho lá em casa ensinei a Duda e a Manu, e agora o processo com o Rafael, e uma das minhas frases não está relacionada com animais, porque eu não tenho, não pretendo ter,
quem sabe, né? Um beta talvez, né, dona Luiz? Mas para o Rafael eu digo assim, filho, as pessoas têm mais valor que as coisas. Porque ele está numa fase em que os brinquedos, se falar assim, você prefere o seu brinquedo ou o fulaninho? Ah, o brinquedo, papai. Por quê? Porque a perspectiva da humanidade dele é pecaminosa. Então eu tenho repetido a ele e tentado demonstrar a ele que o valor das pessoas está em sua dignidade por causa de quem elas são, por causa daquilo que Deus deu a elas. Então, entender isso, essa importância de cada indivíduo, vai dar base para aquilo que nós vivemos, para a maneira como nós lidamos com as pessoas. Certo, queridos? Alguma pergunta? Então, de base de introdução foi essa, né? Sei que vocês ficaram tremendo aí, porque eu achei que era o frio, mas quando eu falei que era mais de 1 hora. Mas creio que a gente começou bem. É uma doutrina, além de todas as outras, muito importante, mas que ela faz muito sentido do ponto de vista de contato. Porque pessoas que não são cristãs, elas pensam a respeito do homem. Vamos ter uma palavra de oração, então? Feche os seus olhos por um instante. Santo Deus, graças te damos, porque podemos nos reunir aqui, falar a teu respeito, e especialmente falar a respeito da doutrina da humanidade. Ajuda-nos a ter uma perspectiva cristã, ajuda-nos a desenvolver essa perspectiva a partir da tua palavra, ajuda-nos a termos compaixão por esse mundo perdido, estarmos preparados com respostas que vão trazer, talvez não trazer toda a satisfação que as pessoas queiram, porque os corações delas só podem ser transformados por ti, mas trazer uma resposta que faz sentido, uma resposta que tem conexão com a tua palavra. Ajuda-nos a sermos conhecedores disso, para que sempre que necessário nós estejamos prontos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém, queridos.